Sat é um canal segmentado, né? No sentido de que nós somos especializados. A nossa especialidade é a Amazônia. Tudo que acontece na Amazônia no que diz respeito à economia, esporte, meio ambiente, aqueles fatos que se destacam, a gente costuma dizer aqui que a gente não dá factual. Mas o que é o factual, né? Tudo é factual no final das contas. Então não dá pra gente dizer que a gente não faz factual. Faz, mas é aquele factual mais soft, né? Não chega a ser o hard news. Justamente o que a gente fala aqui, a gente faz soft news. Esse soft news tem a ver com a Amazônia, a gente prima por cultura, tem música da Amazônia, você vai ver na nossa programação ritmos aqui da região, é o tecnobrega, é o carimbó, são bandas aqui, é o rock daqui, é o beiradão, tudo isso você vai encontrar na nossa programação. Então, essa é a redação da Amazon Sat, onde o jornalismo e o entretenimento se encontram. A redação é dividida assim, então desse lado fica a produção e do lado de lá o jornalismo. O que a gente faz no jornalismo? A gente faz a pré-produção, produção e a pós-produção. A gente sempre procura dar uma abordagem diferenciada aos fatos, né, nos fatos que são noticiados no Jornal da Amazônia e no Amazônia News. Por que a gente faz isso? Os nossos jornais, eles são praticamente os últimos a irem ao ar, se você for parar para prestar atenção na programação. O Jornal da Amazônia, ele tem um tom um pouco mais sóbrio, um pouco mais sério. A gente faz matérias do que aconteceu durante o dia e tudo mais, mas a gente sempre traz uma entrevista, traz um especialista, alguém que possa falar a respeito. A gente tem, essas entrevistas, elas duram cerca de 10 minutos, né? No máximo de 8 a 10 minutos. Então a gente sempre procura trazer essas entrevistas, que é como um diferencial. Você não vai ter uma entrevista dessa num jornal comum, né? Nos outros jornais. Aqui no nosso você tem. A gente traz as pessoas para ficarem falando exclusivamente a respeito do fato, não sei o que, tudo sempre contextualizando com a Amazônia. Não, o Jornal da Amazônia. As equipes vão para a rua ao longo do dia, as pautas são selecionadas pela nossa pauteira que a gente tem aqui, e eles trazem para a gente uma pauta diferente daquela que que a TV Amazonas, por exemplo, pode trazer. A gente sempre procura trabalhar nesse sentido, para não fazer os mesmos conteúdos, porque a gente tem a oportunidade de aproveitar os vídeos brutos deles. Entendeu? Nessa integração que a gente vem se esforçando para fazer, a gente aproveita material deles e também produz o nosso, que é para poder encher o nosso jornal. Aí essas matérias eu acho que a gente tem mais ou menos umas 8 matérias no jornal, que tem 40 minutos, tem essa entrevista e a gente sempre tem um quadro, sempre não, 4 vezes por semana. A gente sempre traz um quadro. Pode ser um quadro a respeito de carreira profissional, um quadro a respeito de direito, sempre dicas, alguma coisa assim, e mais uma entrevista. E o nosso diferencial já começa desde a construção da pauta, né? Que é buscar um olhar diferenciado, um olhar mais amazônico mesmo, diferente dos outros jornais que são mais factuais. A gente busca um olhar diferenciado, tentando trazer a Amazônia representada nessas matérias. Então começa desde a construção da pauta à execução dela também. Aqui a gente chega por volta das 15 horas, algumas pessoas já adiantam o material do jornal, o que acontece durante o dia, porque o nosso diferencial é ser um jornalismo mais aprofundado.
já que somos o último jornal da região, que entra um pouquinho mais tarde, às 20 horas. Então, nós precisamos ter algo de diferencial. Esse diferencial é a nossa profundidade. A gente busca contar aquela história, aqueles fatos que aconteceram durante o dia, durante a madrugada, de uma forma diferente e de uma forma realmente mais ampla, com muitos detalhes. Então, a nossa primeira equipe do jornal entra aqui ao meio-dia. E até a outra equipe do jornal, que é a maioria, né, os produtores e eu, inclusive, a gente entra às 15 horas, então até lá a gente já tem alguns materiais. Lógico, né, a gente está trabalhando com o jornal, a gente sabe que factuais acontecem, mas a nossa prioridade não é essa, né, são temas voltados para o universo amazônico mesmo, né? Quem está assistindo lá no interior, aqui na capital também, mas essas pessoas do interior abraçam mais as nossas matérias, o que a gente produz, porque eles se enxergam e eles gostam de se ver, né? E aqui para o pessoal da capital, a gente também constrói matérias para eles, mas sempre voltado com esse olhar amazônico, né? Que é diferente, é uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. Eu procuro trazer sempre uma entrevista de política, eu sempre sugiro, né, porque tem a editora-chefe, né, então a gente não vai passar por cima da hierarquia, né, ela é a editora-chefe do jornal, a Náudia Saldanha, então eu sugiro para ela, Nádia, vamos trazer alguma coisa assim, sabe, e sempre de política. Eu acho que é um tema salutar, assunto importante e sempre tem alguma coisa interessante sendo discutida nas casas legislativas. Canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia. Canções no... Hoje a gente faz uso de algumas reportagens da TV Amazonas, como o grupo Rede Amazônica, então nós somos um só. E a gente muda texto, muda algumas informações, porque elas são atualizadas durante o dia. Então a gente capta todo esse material, prepara para a edição prepara esse material e nós vamos revisá-lo, vendo entrevistados, imagens e o conteúdo em si. A gente faz as rondas também, que são nos portais, tem o Portal Amazônia e o G1 Amazonas, então a gente faz essa ronda, capta o que é mais atual, o que está acontecendo. Esse é o diferencial da Amazonsat, o que está acontecendo na Amazônia, seja ela a Amazônia, os estados Rondônia, Acre, Roraima e a internacional, que entram outros estados aí, e até por exemplo, se aconteceu alguma coisa no Peru, no Equador, então a gente engloba tudo isso também. Então a gente prepara esse material e depois de tudo pronto, a gente tem o jornal em si, ele entra no ar. A gente faz um pouquinho antes da chamada e às 20 horas entra o jornal, com informações, com essa ronda que eu falei, que são feitas nos portais, algumas notícias que a gente não tem imagens, mas a gente vai criá-las, e tudo isso é criado aqui na redação. Criatividade, muito jogo de cintura, de saber se sair de algumas situações e de criar situações também, porque muitas vezes é dificultoso para a gente realizar algumas ações, enfim, as pessoas acabam dificultando a vida de repórter. E eu acho que a gente tem que ser criativo para saber lidar com essas situações. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, Esqueci de alguma coisa?